Bom, vamos lá. O vídeo vai apresentar então o trabalho da fase 2, o Tech Challenge, da fase 2, disciplina ministrada pelo professor Sérgio Polimante. Eu sou o Diego Ivan Mendes de Oliveira. Então, o algoritmo genético que construído, ele tem o objetivo de resolver o problema de roteamento de veículos, com o objetivo de atribuir 10 clientes, né, a 3 veículos, de forma a minimizar o tempo total de viagem. Quanto tempo o menor tempo possível desses veículos para fazer a distribuição dessas unidades, a entrega dessas unidades aos clientes. Então, os dados do problema são número de clientes 10, número de veículos 3, capacidade do veículo 20. A demanda é uma demanda fixa, então para os 10 clientes a gente tem a definição então de cada demanda de cada cliente. Aqui a gente tem uma matriz que define o tempo de deslocamento entre os locais. Então, local é o depósito, local 1, tempo 10 minutos, local 1 para o local 2, tempo 8 minutos. Depois nós temos o tamanho da população, então a cada geração serão criados 20 vetores ou cromossomos. Número de gerações, vou trabalhar aqui com 50 e uma taxa de mutação de 0,2. A função de gerar o cromossomo, ele tem aqui, então, o comportamento de criar uma representação, né, atribuindo a um veículo, para cada cliente ali, desses 10 clientes, ele vai então atribuir um veículo, definindo então um cromossomo. Tá? Depois, o próximo método, a próxima função aqui é a função de calcular o tempo de rota. Então, ele vai usar daquela matriz, né, citada anteriormente, que é o tempo de viagens, então, para iterar sobre os clientes e calcular, então, vamos pegar aqui no primeiro passo, então ele pega aqui na matriz do tempo de viagem na posição 0 e o cliente na posição 0 para definir qual que é o tempo inicial. Depois, para cada perna dessa viagem, vamos chamar assim, ele tem que buscar os tempos, os clientes consecutivos, entre clientes consecutivos ali, os tempos que ele precisa para fazer a entrega, né? Então, no final, devolve o tempo necessário para fazer toda essa distribuição. Então, depois ele tem aqui o cálculo da aptidão em si, né? O cálculo da aptidão, então, ele calcula a aptidão de um cromossomo. Então, o cromossomo vai ser passado aqui, indicando a sua qualidade. Então, quanto maior a aptidão, melhor a solução. Então, ele tem aqui os critérios para isso, então. Ele trabalha aqui fazendo, nesse trecho aqui, ele trabalha fazendo, ele trabalha fazendo, então, a soma, ele vai somando a demanda do cliente aqui na carga, né? Ele soma a demanda do cliente ao veículo, né, a cada iteração do cromossomo, e aqui também, então, ele faz a soma, ele adiciona o cliente a uma rota do veículo, né? Isso ele vai fazer. Depois ele vai calcular o tempo total, de todas as rotas. Depois ele vai definir uma penalidade aqui, caso passe, né, da carga máxima, né, que é 20 unidades. E no final ele faz o cálculo da aptidão desse cromossomo. Depois ele tem aqui a seleção, o tipo, né, de seleção que eu escolhi foi o torneio. Então, basicamente, ele vai escolher 3 cromossomos aleatoriamente e encontra o cromossomo de maior aptidão. Depois faz o cruzamento, né, o método de cruzamento, definindo então um ponto, né, ele faz aqui escolhe um ponto de forma aleatória, e define o filho a partir do pai 1, né, ele vai receber aqui o pai 1 e o pai 2, e a partir do pai 1 até o ponto ele pega os elementos, depois o pai 2 do ponto em diante para montar o filho 1 e filho 2 e retorna. Faz uma mutação, a mutação
ele vai alterar aleatoriamente até 2 clientes do cromossomo para explorar novas opções. Então, encontra um cliente aqui, né, e busca o cromossomo desse cliente, né, no cromossomo, na verdade, para esse cliente encontrado, ele vai atribuir um novo veículo, né, que aí é a mutação proposta. Depois o algoritmo em si, aqui o corpo do algoritmo principal, então, ele começa inicializando, então, aqui a população, aqui, né? Depois também histórico tempo total, ele inicializa e começa a fazer as gerações. Então, ele vai no primeiro momento aqui calcular a aptidão de cada cromossomo, depois vai buscar encontrar a maior aptidão e o índice desse item de maior aptidão. Na verdade, ele vai encontrar o índice do melhor cromossomo, depois com maior aptidão, depois o índice do melhor cromossomo, né? Então depois inicializa aqui as cargas, as rotas, depois aqui então ele vai fazer para o melhor cromossomo, né? Então tá aqui, população melhor cromossomo, ele vai calcular a carga de cada veículo. Depois ele vai calcular a rota de cada veículo e vai fazer o tempo total. Então na primeira iteração ele já faz o processo aqui, define então o histórico e apresenta o resultado. Depois ele vai então definir a nova população, né? Para a próxima geração, então ele vai definir a população a partir do melhor cromossomo, né? O cromossomo ali com a maior aptidão. Depois ele vai fazer vai iterar sobre o tamanho da população aqui, criando, na verdade, criando então novas populações. Então o que ele vai fazer? Vai usar a seleção do torneio, vai usar a função de seleção de torneio, passando a população e as aptidões, vai lá, vai criar aqui um pai 1, um pai 2, depois ele vai atribuir aqui um cruzamento, né, que o torneio está aqui, o cruzamento está aqui, onde a gente já passou a forma de funcionamento, e depois ele vai criar com base no pai 1 e no pai 2, no caso, usando a função de cruzamento, ele vai ter o filho 1 e o filho 2, e vai aplicar também no filho 1 e no filho 2 a mutação. Então, ele tem aqui a função de mutação, que a gente também já passou. Aqui. Então, ele vai, a partir da definição desse novo filho, desses dois novos filhos, ele vai adicionar a nova população, né? Enquanto essa nova população aqui for inferior ao tamanho da população, ele vai interagir, né? Ele vai iterar aqui nesse laço, e então a população recebe uma nova população. E vai então fazer uma nova geração, executando todos os passos anteriores. Depois o código ele apresenta os dados da melhor solução, né? Então aqui no final a gente consolida os resultados e apresenta aqui na execução do algoritmo. Então aqui ele tem os resultados de cada geração. A melhor solução apresentada, então, aqui ele tem como ficou a alocação, né, para cada cliente, o veículo, né, que vai atender, a demanda de cada cliente, a soma das cargas, né, de cada veículo. Então o veículo 0 ele tem 18, se a gente somar aqui 7 com 7 com 4 dá 18, 7, 7, 14, 4, 18, e assim vai para os demais veículos. As rotas de cada um, se a gente pegar aqui o veículo 0, ele vai pegar o cliente 1, 3 e 6, 1, 3 e 6, e assim por diante. O tempo total alcançado foi de 167 minutos, e
a aptidão alcançada foi de 0,3586. Esse é o gráfico de evolução. Então, nós tivemos aqui, então, a partir das gerações, uma evolução da aptidão e diminuição do tempo, chegando até o tempo ótimo alcançado para essas configurações, esses parâmetros. Muito obrigado.